tarde, Paulo Moura, cientista político, 16 de abril de 2025. Quando veio a notícia de que o presidente Bolsonaro teria que passar pela 7ª cirurgia depois da facada, eu tenho certeza que você, como eu, se fez a seguinte pergunta: meu Deus do céu, mais uma cirurgia, uma em cima da outra. Será que ele resiste? Será que ele sobrevive? Pois é. As imagens do presidente caminhando pelos corredores do hospital onde passou pela cirurgia são impressionantes. Um homem de 70 anos de idade que revela uma resiliência, uma força, uma vontade de ver e uma capacidade de liderança política impressionantes. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Logo depois da vinheta eu já volto. Meus amigos, agradeço a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter o canal Dextra no ar. Passamos da metade de abril e o canal precisa do seu apoio para cobrir as despesas mensais aqui, também as despesas com a viagem que eu fiz dia 6 de abril para cobrir a manifestação da Avenida Paulista. Se você puder pingar seu Pix ou se tornar membro do canal, eu agradeço. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Tenho certeza que você, como eu, se fez a pergunta que eu fiz aí na chamada. Será que Bolsonaro resiste a mais uma, a 7ª cirurgia depois da facada? E não é qualquer cirurgia, gente, é uma cirurgia em cima da outra. E essa foi altamente invasiva. O presidente passou por 12 horas de cirurgia com o abdômen aberto. Conversei com médicos aqui e há sérios riscos de infecção pós-operatória devido ao fato de que o intestino ficou aberto todo esse tempo. Há procedimentos de lavagem constante ali, de higiene, de preservação das condições de saúde do paciente enquanto ele passa pela cirurgia. E ninguém, rigorosamente ninguém, esperava ver o presidente Bolsonaro caminhando pelos corredores do hospital tão cedo, logo depois da cirurgia, sorrindo, brincando, fazendo piadas, num determinado momento apoiado por um andador, depois apoiado por Dona Michele Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, aparentemente, Deus queira, até agora, passou por mais esse desafio. Essas imagens que revelam força, resiliência do presidente são fundamentais. Elas têm uma carga simbólica muito grande para a direita brasileira, para os liderados do presidente Bolsonaro. Elas dão esperança de que o presidente Bolsonaro seguirá vivo na disputa pelo poder político em nosso país, na luta por liberdade, pela anistia aos presos do 8 de janeiro. Se você fizer um esforço de memória, de um mês atrás, hoje é dia 16, faz exatamente 30 dias que aconteceu a manifestação no Rio de Janeiro. Aquela manifestação foi antecedida por uma divergência na direita brasileira. Se a consigna principal do movimento deveria ser o fora Lula ou a anistia ou as duas coisas juntos. Foi Bolsonaro quem deu a orientação de que a pauta deveria ser a anistia. Hoje ninguém mais questiona isso. A escolha da consigna de uma manifestação ou da luta política de um movimento não é uma escolha aleatória. Ela ajuda a dar rumo, a dar direção, a organizar o movimento, e hoje a direita brasileira está completamente alinhada na defesa da pauta da anistia. O Fora Lula jogaria a mobilização no campo da disputa eleitoral de 2026. Talvez aglutinasse um público mais amplo, maior, que hoje rejeita o governo Lula, mas a pauta da anistia coloca o conflito político central hoje no Brasil de um movimento da sociedade brasileira contra o regime, a juristocracia que nos governa. E por isso é que ela é importante. Nós vamos adentrar o ano eleitoral de 2026 lutando pela anistia. A pauta da eleição será marcada pela luta pela anistia. Por quê? Porque as avaliações que correm pela imprensa hoje são de que a anistia passará na Câmara dos Deputados e possivelmente passe com mais de 300 votos, com um quórum de emenda constitucional, quórum suficiente para derrubar o veto de Lula. Aprovada a anistia na Câmara dos Deputados, começa a batalha pela aprovação no Senado, mas passando pela Câmara, os deputados estarão dando uma sinalização aos senadores.
E o fato de que nós temos eleições ano que vem, eleições gerais para presidente, para governador, para senador e para deputado, sinaliza aos parlamentares que quiserem o voto da direita, que quiserem o voto dos liderados de Bolsonaro, que eles têm que estar alinhados com a pauta do movimento. Não se trata apenas de remover Lula e o PT do governo. É óbvio que isso é importante. É óbvio que isso será o objeto central da disputa eleitoral que travaremos na eleição de 2026, mas essa disputa eleitoral não faria sentido se o conteúdo político dela não fosse também um enfrentamento com o STF, com a ditadura do judiciário que nos governa. E o presidente Bolsonaro, mesmo aos 70 anos, mesmo com as suas condições de saúde comprometidas pelas sequelas da facada, mesmo tendo passado por uma cirurgia de 12 horas, ao sair daquela cama, ao andar pelos corredores do hospital, ele passa um recado a todos nós, mas também aos políticos que esperam ter o voto da direita na eleição de 2026. É preciso seguir a pauta que interessa, e a pauta central, a pauta política central no país hoje é a pauta da anistia, como bem sinaliza o presidente Bolsonaro. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se nos canais alternativos do canal Dextra nas outras mídias sociais e lembre-se, o mês de abril está avançando e o canal precisa do seu apoio para seguir na luta pela liberdade, pela anistia em nosso país. Se você puder, pingue seu Pix, torne-se membro do canal. Agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.